Sou fruto da cruz que ergueste, da dor que sentiste com amor sem fim, das curas que a mil concedeste, pois curando a eles, curaste a mim. Sou fruto do sermão do monte que em mil horizontes consigo ouvir, do pão e do vinho jorrados aos desamparados que fazes sorrir. Pequena, sou a criancinha que naquele dia se chegou a ti. Sou filha da tua alegria que me contagia a sempre sorrir. Não posso esquecer-te após ver-te e após receber-te o olhar mansidão. Só vivo ansiando deter-te, fazendo-te vivo no meu coração. Olá, pessoal, muito boa noite, muita paz, muita luz a todos. Está começando agora o seu programa Medicina da Alma. Eu sou Andressa Bispo, aqui da cidade de Barra Bonita, e é sempre com muita alegria que eu venho aqui fazer esse estudo com vocês. Nós estamos estudando o livro dificílimo, mas não impossível, Mecanismos da Mediunidade. Isso mesmo, foi isso mesmo que você ouviu. Estamos estudando mecanismos da mediunidade. Todos os sábados, às 8 da noite, nós estamos fazendo esse estudo. Quero agradecer à equipe do Renovando Consciências, que permite e que faz com que esse programa aconteça e chegue até vocês. Agradecer aos nossos canais parceiros que estão retransmitindo a nossa programação, ao Consolar Esclarecer lá de Lisboa, Portugal, TV Nave, TV Secal, Casa Seara de Luz, Web Fraternidade, a TV7 e também o canal do NEP Vede Jesus. Para você que não conhece o nosso trabalho, não conhece todos os conteúdos doutrinários que a gente vem desenvolvendo, vai lá, a hora que acabar aqui o nosso estudo, e dá uma olhadinha no conteúdo de qualquer um desses canais. Tem muita informação doutrinária, evangélica, para que você possa realmente saber o que é e como acontece o mundo espiritual que está à nossa volta. Deixa eu falar boa noite aqui para quem já está aqui comigo há algum tempo. A Gisele Lobo, a nossa nova integrante aqui dos nossos canais. Obrigada, Gisele. Seja bem-vinda. A Maria do Carmo está sempre aqui estudando também. Maria do Carmo Castro. Boa noite, amigos. Boa noite. Seja bem-vinda, Maria. E se você quiser deixar o seu boa noite aqui ao vivo, para mim nos comentários, a gente fala aqui o nome de cada um de vocês, tá ok, pessoal? Bom, vamos então ao nosso estudo. Relembrando, nós iniciamos semana passada o capítulo 4, intitulado, capítulo 4, vou pegar aqui para vocês, mas eu vou colocar também em PDF para quem não estiver acompanhando. A gente passou pelos 3 primeiros capítulos, que foram eles capítulos aonde André Luiz introduziu conceitos científicos terrenos para que agora a gente possa entender conceitos espirituais no quesito mediunidade. Então, esse capítulo 4, intitulado Matéria Mental. Semana passada, a gente já viu um pouco sobre o primeiro item que ele coloca aqui,
que vem falar do pensamento do Criador, do fluido cósmico universal. A gente já viu que é fluido cósmico universal. Vem falar aqui também das inteligências gloriosas que se manifestam na eterna sabedoria. Essas inteligências gloriosas, a gente também pesquisou e viu que se trata de espíritos já que atingiram a sua pureza espiritual total no campo do que a gente conhece, tá? A gente não sabe até onde, né, se perpetua a pureza espiritual. A gente sabe que existe uma perfeição, mas se essa perfeição existe em vários graus, a gente sabe o que nos foi revelado por Allan Kardec na escala espírita, no item 100 do Livro dos Espíritos. E o primeiro, ou melhor dizendo, o último estágio do espírito após uma jornada evolutiva difícil é a perfeição. Então, a gente viu o que é estar na escala espírita no grau da perfeição e que esses espíritos que atingiram esse grau, eles passam a ser co-criadores de Deus. Ou seja, eles passam a ter coparticipação, eles passam a ser ali os acionistas de uma grande empresa divina, aonde eles dão a sua colaboração, cumprindo, é claro, a vontade do Criador. E vimos também que nós estamos agora ensaiando aqui, nessa nossa jornada evolutiva, o estágio de cocriação em plano menor. Porque tudo o que a nossa inteligência humana é capaz de transformar vindo de bases primitivas, de elementos primitivos, nós então já estamos aí exercendo esse papel de coparticipação na grande seara de Deus, de Jesus, só que em escala menor. Então, tudo que nós fomos capazes de transformar até agora, por conta da inteligência que herdamos de Deus, significa que nós também estamos aqui nos preparando para que um dia, atingindo o grau da perfeição, consigamos estender isso em escala maior. Ou seja, a gente não vai mais construir prédios, construir casas, modificar o meio ambiente, a natureza, usar das forças da natureza para o nosso conforto e o nosso bem-estar. Quando a gente chegar no estágio de co-criador em plano maior, nós vamos estar criando sistemas solares, criando planetas. Essa vai ser a nossa missão. Perdão, pessoal. Então, continuando aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês. E eu lembro que eu disse para vocês semana passada que agora é que começa a ficar bom o nosso estudo. Porque agora nós vamos entender um pouco espiritualmente como é que se manifesta as energias que a gente estava vendo lá atrás. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Vou compartilhar. Espera só um minutinho. Não é essa tela. Deixa eu compartilhar aqui para vocês poderem acompanhar comigo. Agora sim. Então, veja aqui. A gente tinha parado nesse último parágrafo antes de começar pensamento das criaturas. Nesse último parágrafo, encerrando o pensamento do Criador, ele coloca assim: nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, de Deus. E sobre esse mesmo plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura. Ou seja, enquanto o pensamento de Deus não pode ser medido nem imaginado, já o nosso pensamento humano
pode ser sim limitado. Nós temos limitações até mesmo dentro daquilo que pensamos. E eles dizem, é imensurável da criatura a constituir-se, a formar-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então vejam vocês, lembrando que a gente estava falando de fluido cósmico universal, que é a emanação do pensamento de Deus. Então, dentro desse fluido cósmico universal, que é, né, o princípio elementar, ou seja, o princípio base para que dali aconteça todas as outras criações, dentro desse princípio elementar, onde ele coloca bem aqui para a gente, onde acontece os poderes mentais do espírito, ou seja, nós não temos ainda ideia do quanto poderoso é o nosso espírito e é a nossa mente. Se nós somos capazes de criar tudo que nós conhecemos e chegar até aqui, imagine quando a gente se desenvolver e evoluir mais as capacidades espirituais que não vão ser desenvolvidas, não apenas aqui no plano físico, na matéria terrena, mas também no campo mediúnico. Existem algumas revelações mediúnicas que nos dizem, que nos relatam nessas comunicações, que nós vamos conseguir ter a possibilidade de conversar com o desencarnado através do aparelho de televisão. Vocês conseguem imaginar isso? Lá no futuro, lá depois do mundo de regeneração, quando a gente já tiver entendido que essa comunicabilidade é natural e pertence, né, às ordens divinas do Criador, isso será possível. Nós vamos conseguir matar a saudade daqueles que partiram através de um aparelho de televisão, de uma tela. Incrível, né? Deixa eu falar boa noite aqui para Maria Helena, minha companheira aqui de estudo, Sergipe. Maria Helena, obrigada pela presença, viu? Dúvidas vocês vão colocando aqui, tá, pessoal? Agora, ele vai ainda detalhar para a gente o pensamento das criaturas. Então, ele fez um panorama dentro daquilo que a gente consegue entender sobre o pensamento do Criador e o princípio elementar ou fluido cósmico universal. Agora ele vai detalhar um pouco para a gente como funciona o pensamento da criatura. Como funciona o nosso pensamento? Do que ele é constituído? Ele tem alguma influência dentro aqui do nosso meio ambiente, dentro do meio espiritual? Tudo isso vai ser dito agora. Então, vamos acompanhar a leitura. Eu fiz uns slides também. Conforme a gente for pontuando algumas palavrinhas interessantes, eu vou colocando os slides para vocês. E vocês tiverem dúvidas, me coloquem aí, tá ok, pessoal? Então, ele continua aqui, pensamento das criaturas. Do princípio elementar, olha, do princípio elementar. O que é o princípio elementar mesmo? É o fluido cósmico universal. Do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos, ou seja, investigamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres, e da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super ultra curtos, a gente já vai ver o que é isso,
em que se exprimem, em que se manifestam as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Bom, pessoal, eu vou voltar um pouquinho, porque aqui nesse parágrafo já tem muita informação, mas muita informação mesmo. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui com vocês. O que André Luiz está nos falando aqui? Que nós não temos ainda acesso e nem conseguimos imaginar que lá fora aqui da nossa esfera física, no mundo espiritual, existe uma modalidade de átomo, de eletricidade e de magnetismo que a gente desconhece e não consegue sequer ter definições exatas aqui no campo terrestre. Então, todo aquele prelúdio que ele fez no início, nos trazendo aqui, nos relembrando o que nós conhecemos por magnetismo, campo magnético, que é o campo de atração ou de repelir, né? De repulsão. Esse campo, ele existe lá na dimensão espiritual de uma forma que a gente ainda não entende. E isso se dá o mesmo com a eletricidade. Existem várias formas, né, ou várias manifestações da eletricidade que nós ainda não temos acesso. O que nós conhecemos de eletricidade aqui é muito pouco da eletricidade que existe aí no universo. É muito pouco. Então, nós precisamos realmente entender e enxergar que nós estamos engatinhando na jornada evolutiva, que a Terra, por ser um mundo ainda considerado de regiões inferiores, por trazer aqui espíritos que vão ter que expiar, que provar situações, que vão ter que ficar sobre a predominância do mal, ainda somos considerados como espíritos que habitam regiões inferiores. Ou somos considerados espíritos que foram exilados, que foram transferidos de mundos que alcançaram um progresso maior no bem, e nós ainda enraigados no mal, não acompanhando esse estado vibracional daquele planeta, fomos convidados a nos retirar e habitar então um planeta que falasse a mesma língua vibratória que a nossa. Então veja vocês, para quem não conhece a história de Exilados de Capela, ou para quem não estudou ainda detalhadamente a doutrina espírita, pode achar que isso que eu estou falando é um absurdo. Mas se você ler A Caminho da Luz, aonde Emmanuel vai nos contar todas as raças que foram trazidas de mundos mais evoluídos para habitar a Terra por Jesus, vai entender o que eu estou dizendo. Vai entender o que eu estou dizendo. Então, leiam, por favor, A Caminho da Luz, ou leiam Exilados de Capela, que vocês vão ver que o que eu estou dizendo aqui faz sentido. E é interessante porque, assim, muitas vezes a gente não participa de um único exílio. Muitas vezes nós somos convidados
a sermos transferidos, a nos retirar várias vezes. Porque isso depende se nós já entendemos e alcançamos algum grau de entendimento na esfera da escala espiritual. Então, aonde nós nos encontramos hoje? Onde? Na escala espírita. Essa é uma reflexão pessoal de cada um. Você pode abrir aí, item 100, questão de número 100, do Livro dos Espíritos. Eles vão detalhar exatamente, eles vão enquadrar nessa escala os tipos mais comuns, porque eles deixam bem claro que existe N variações de tipos de espíritos entre nós. Essa escala é para que a gente tenha um norte, uma ideia do que seria ser um espírito imperfeito e do que seria ser um espírito perfeito. A partir do momento que a gente entende que a gente ainda carrega mal, imperfeição, defeitos, a gente entenda que a gente não é um espírito puro e que a gente não tem condições de habitar planetas mais evoluídos. Esse é o importante. Esse é o importante. Então, em qual grau da escala você vai se encontrar? Isso daí é uma busca pessoal. Eu posso responder só por mim, tá ok, pessoal? Então, continuando aqui, nosso estudo, ele diz assim, né? E da matéria mental dos seres criados, ou seja, de todos os encarnados e de todos os desencarnados, estudamos o pensamento ou fluxo energético. O nosso pensamento, o nosso pensamento, ele é constituído de energia. E uma dessas energias que constitui o nosso pensamento, até onde a gente sabe, tem como base também a eletricidade e o magnetismo. E ele vai explicar isso mais detalhado aqui para a gente, para que não fique dúvida. Então, ele fala, né, que esse fluxo energético do campo espiritual de cada um a se graduarem nos mais diversos tipos de onda. Quando ele fala aqui, ó, desde os raios super ultra curtos, primeiro eu quero esclarecer o seguinte com vocês. Toda vez que a gente pensa, toda vez que a gente está produzindo alguma matéria mental, que é o que nós conhecemos pelo pensamento, e aí a gente tem que lembrar o seguinte: você fica algum momento da sua vida sem pensar em nada? Alguém consegue esvaziar o pensamento e ficar sem pensar em nada, que seja por 1 segundo? Façam esse teste, vê se alguém consegue aí, depois coloca aqui para mim. Então, quando ele fala fluxo energético, o pensamento é algo que acontece sem parar. A todo minuto, a todo momento, a gente está pensando em alguma coisa. Mesmo que conscientemente a gente se desligue do nosso pensamento, o pensamento continua agindo, continua existindo. Então, ele vem falar aqui que o pensamento, ele emite também ondas energéticas. E aí ele faz uma comparação de ondas desde os raios super ultra curtos, em que se exprimem e se manifestam legiões angélicas. O que isso quer dizer? Existem limitações para que nós possamos perceber determinadas ondas, perdão. Então, existem alguns tipos de ondas que não são perceptíveis ao olhar humano, nem as máquinas inventadas pelo ser humano, certo? E um desses raios imperceptíveis pela nossa capacidade sensorial humana
e pela nossa tecnologia existente, são esses raios super ultra curtos, dessas legiões angélicas que se manifestam aí no fluido cósmico universal. E é interessante porque ele diz assim, olha, que esses raios, eles passam, né, pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana. E essas ondas desses seres angélicos atinge também, olha que interessante, quem acha que bicho, que animal não tem alma, não tem inteligência, é algo que não tem nenhum tipo de valor, olha o que está escrito aqui. Mas antes eu vou falar boa noite aqui para Ana Rogéria. Boa noite, Ana, companheira aqui de batalha, de jornada, obrigada pela presença. E para o Daniel Rosa, que também está aqui. Andressa, diante da prova terrena, se é testado o quanto de imperfeição e o quanto de virtude para superar a prova? A prova é sempre um teste, viu, Daniel? E nesse teste é onde você vai poder dizer se você realmente conseguiu entender e aproveitar e praticar a virtude que você está vivendo. Então, muitas pessoas, um exemplo, tá? Dizem assim, eu tenho fé. Aí acontece aquelas dificuldades, aquelas tribulações na vida, né? Da pessoa que diz dizer ter fé. E aí ela vai ter a oportunidade de realmente mostrar, né, para Deus, né? Deus conhece os nossos corações, não precisa, né, da nossa prova. Ele sabe do que a gente é capaz ou não. Mas ela tem a capacidade de mostrar para ela mesma e para as outras pessoas se ela realmente adquiriu a fé, passando com resignação e com coragem aquela prova, aquela situação difícil, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Então olha aqui, ainda voltando a falar das ondas. Para quem não lembra, nós temos 3 tipos de ondas catalogadas. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, nós temos as ondas médias, as ondas longas, as médias e as curtas. As ondas longas e as médias, elas são visíveis, elas são assim perceptíveis a nós seres humanos. Agora, e as nossas tecnologias, nossas máquinas, as ondas ultravioletas, elas não são assim perceptíveis aos nossos sentidos, tá? Então vocês podem ver que a onda ela começa aqui um pouco mais longa, aí ela vai diminuindo, né, a sua curva e aí ela vai ficando mais juntinho uma da outra. Significa o quê? Que a onda mais longa, ela tem uma determinada velocidade, a média também e a curta também. Deduzo eu que as ondas curtas, alguém me corrija se eu estiver errada, elas têm uma velocidade muito grande. Então, por isso que é difícil da gente perceber e até, né, alguns aparelhos também perceber. Imagine vocês, né? A gente vai ver isso aqui. Os espíritos estão lá em Sírius, né? Um planeta aí, que está lá no livro Renúncio, num dos romances de Emmanuel. Está lá na constelação de Sírius. E esses espíritos começam a orar e a emanar boas vibrações para nós que estamos aqui a quilômetros de anos-luz distantes desses irmãos. Por incrível que possa nos parecer, essas ondas chegam até nós. Simplesmente chegam até nós, porque são ondas de alta potencialidade. Quanto mais curta for a onda, mais alta a sua potência, mais alto o seu alcance.
Certo, pessoal? Deixa eu falar boa noite aqui para Luciane Raquel Silva, se eu não me engano, né? Boa noite, seja bem-vindo. Então, quando ele fala aqui das ondas dos seres angélicos que chegam até nós, elas impressionam nós, seres humanos, em qualquer estado vibracional, porque os seres superiores têm essa condição. Então, um ser angélico, ele consegue se comunicar e fazer ser percebido o seu pensamento por um espírito trevoso, que está numa zona purgatorial, que está numa zona umbralina. Por todos esses espíritos maldosos, essas vibrações conseguem ser percebidas segundo a vontade do emissor angélico, tá? Agora, nós aqui, que estamos na escala ainda de espíritos imperfeitos, pois não atingimos a perfeição, nós não conseguimos com facilidade atingir os seres angélicos através do nosso pensamento. As ondas do nosso pensamento são limitadas, elas não têm grande alcance. E isso só muda, só reverte, essa potencialidade só aumenta quando aumenta também em nós a nossa moralidade diante da vida, diante de Deus. Então, o nosso caráter é o grande potencializador das nossas ondas mentais. É o nosso caráter que vai dizer qual é o alcance ou não do nosso pensamento. Tá ok, pessoal? E aí ele vem falar aqui pra gente, olha que interessante, que além da criatura humana, as ondas, né? Até as ondas fragmentárias dos animais. Então, veja, pessoal, o animal, ele também pensa. Ele não pensa como o ser humano que raciocina, que formula frase, que resolve conta, que joga jogo da velha. Não, não é isso. Mas ele tem também pensamentos fragmentários, cuja vida psíquica, olha, ele tem uma vida psíquica, ainda em germe, ainda em estado de sementinha, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Ou seja, somente conseguem perceber por eles mesmos essas ondas desses seres angélicos, determinados pensamentos ou raios descontínuos, ou seja, né, aquela informação picada que nunca é inteira, vem uma parte ali, depois outra parte aqui, então a pessoa fica com aquele quebra-cabeça para resolver. Esse é a situação dos animais dentro do estado psíquico em germe, em semente e também em estado primitivo, tá ok? Muito interessante, né? Para quem dizia, tinha até achado um artigo aqui que falava dos animais no plano espiritual. Deixa eu ver se eu consigo achar, porque nas obras de André Luiz nós encontramos informações a esse respeito. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. André Luiz nos contando sobre a função dos animais no mundo espiritual. Então, ele fala que lá o papel do cachorro e das aves no mundo espiritual é muito interessante, é muito importante. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Para colocar aqui, eu estava procurando um artigo aqui e acabei encontrando essa informação. Só que como a gente vive correndo atrás de N informações, eu acho que sem querer eu acabei tirando. Mas está lá em Nosso Lar, viu, gente? Lá no livro de Nosso Lar, vocês vão encontrar essas informações. A utilidade dos cães e a utilidade dos pássaros e das várias espécies de cachorro, gato e coelho diferentes, dos quais a gente conhece aqui no mundo terreno,
agindo de forma útil no mundo espiritual. Do mundo espiritual. Então, para quem acha que desencarnou, chega lá, tem um monte de nuvenzinha, um monte de vaporzinho, um monte de anjo com a trombeta cantando, e que ele vai entrar num palácio também, cheio de nuvenzinha, se enganou. A vida lá é a mesma que aqui, só que mais sublimada. E aí eles continuam dizendo assim: os espíritos aperfeiçoados, os espíritos angélicos, que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor divino, operam no micro e no macrocosmo, em nome da sabedoria excelsa, formando condições adequadas e multiformes à expansão, sustentação e projeção da vida nas variadas esferas da natureza. Olha, o que André Luiz está nos revelando aqui? Vejam vocês. Esses espíritos angélicos, essas potências angélicas que trabalham em nome de Deus, eles operam tanto no microcosmo, ou seja, né, tudo naquele mundo pequenininho, desde a bactéria até os pequenininhos insetos, todo esse mundo infinitesimal, né, que a gente fala que é infinitamente pequeno, é também dirigido, expandido, sustentado e projetado na vida por esses seres angélicos. Então, desde o menor dos insetos, desde o verme, desde a bactéria, desde a menor larva que nós conseguimos catalogar aqui no nosso mundo terreno, até o maior dos antílopes ou então dos mamíferos, até chegar na espécie humana, desde esse mundo infinitamente pequeno até o infinitamente grande, que é o macrocosmo, é expandido, é aumentado, é sustentado, é projetado na vida por essas potências angélicas. Então, em nenhum momento, em nenhum setor da criação de Deus, a gente está agindo sozinho. Não está. A todo momento nós estamos sendo assistidos, amparados, renovados por forças que nós desconhecemos. A todo momento. E a gente sequer dá conta disso. E aí ele diz assim: no encalço de aquisições celestiais, que por enquanto estamos longe de perceber. Então, no rastro, no vasto dessas relações celestiais, dessas aquisições celestiais, essas potências angélicas trabalham. A mente dos homens, indiretamente controlada, vejam bem, vou até grifar aqui para vocês. A mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta, em particular, aprimorando-lhes os recursos na direção do plano angélico. Então, veja, o que a gente consegue entender aqui desse pedacinho? Sem a gente saber, há uma intervenção divina no mundo, na vida das pessoas. Há uma intervenção. Porque se deixasse tudo para o ser humano dar conta e resolver,
a gente já tinha destruído o planeta. Um irmão já tinha matado o outro. Se não fosse a intervenção celeste, a intervenção divina nas nossas vidas, a nossa maldade, o nosso egoísmo já teria acabado com tudo, inclusive com o planeta. Então, o que André Luiz vem nos contar aqui, vem nos revelar, é algo grandioso e seríssimo. Porque a gente acha que está no comando. A gente acha que determina alguma coisa. De que está nas nossas mãos o futuro da humanidade. E vejam só vocês, a pandemia que a gente passou em 2019 foi um grande exemplo do quanto nós somos impotentes diante de uma situação como a pandemia. Quem foi que conduziu a vida como queria, como gostava, como estava habituado a fazer dentro de um problema que escapava das mãos? Quem? Quem foi que conseguiu viver conforme a própria vontade na pandemia? Então, algumas coisas acontecem na vida do ser humano que é para ver se cai a nossa ficha. De que existe uma força muito maior do que a vontade da criatura. E a nossa ficha não caiu. E acho que ainda vai demorar para cair. Acho que ainda vai precisar de mais problema no mundo para que a gente acorde para as realidades do espírito. Porque o povo ficou desesperado para que se abrisse tudo, para que se acabasse a pandemia. Não estava preocupado com o número de pessoas que morreu, que desencarnaram, de toda a dor e sofrimento que isso acarretou para milhões de pessoas. Mas estava preocupado em sair para a rua de novo. Então veja, o que é ainda a criatura humana? E sem a gente perceber, a gente é conduzido por essas forças que interferem no acervo dos recursos do planeta, aprimorando-lhes os recursos na direção do plano angélico, ou seja, tudo aqui é dirigido, está sendo preparado para que quando a gente entre no mundo de regeneração, depois no mundo feliz, nós tenhamos condições de estar e de sobreviver aqui nesse planeta. Então, esses espíritos, eles não vão deixar a gente destruir com tudo. A gente acabar com a água, a gente acabar com a energia, a gente acabar com o ar limpo. De alguma forma, eles vêm aqui nos induzir, nos ensinar a melhorar aquilo que estava ruim, para que a gente continue respirando e vivendo aqui dentro da esfera terrestre. Aí eles continuam aqui dizendo assim: e a mente embrionária dos animais, vejam só, a mente embrionária dos animais, influenciada pela direção humana, hierarquiza-se nas regiões inferiores da Terra, no rumo das conquistas da humanidade. O que André Luiz está nos dizendo aqui? É muito difícil para algumas pessoas, principalmente quem está se tornando adepto, seguidor, simpatizante da doutrina espírita agora, entender essa relação evolutiva da criatura. Então, nos é revelado dentro da própria obra kardeciana, quanto das obras subjacentes de Chico Xavier, com o espírito André Luiz e com o Emmanuel, nos é revelado esse processo evolutivo. Que nós
estamos vindo estagiando há milhões de anos nos diversos reinos da natureza para chegar aqui como espírito habitando um corpo humano. E um dos reinos da natureza que a criatura humana, como nós conhecemos hoje, estagiou a sua mente, o seu princípio inteligente, foi no reino animal. Os processos que isso acontece, nós ainda desconhecemos, só nos é revelado que o princípio inteligente criado por Deus estagia para trabalhar memória, sensação, trabalhar percepção. Todos esses nossos sentidos, como nós conhecemos hoje, não foram criados do dia para a noite num passe de mágica. A gente vem trabalhando o nosso sensorial, o nosso tato, o nosso paladar, a nossa visão e até mesmo o nosso pensamento e a manifestação do nosso pensamento. Nós estamos vindo trabalhando nisso milhões de anos. As nossas células que nós conhecemos agora não são as células iniciais da nossa jornada, porque elas se transformam e se renovam a cada encarnação ou reencarnação do espírito. Então, quando nós falamos aqui que a mente embrionária dos animais, eles estão dizendo o quê? Que essa mente, ainda em estado embrionário, que está ali habitando o corpo de um animal temporariamente, vai caminhar rumo às conquistas da humanidade. Porque, veja, ele diz aqui, influenciada pela direção humana, e hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores da Terra. Qual é a região inferior da Terra aqui, pessoal? Quando ele fala regiões inferiores da Terra, ele está falando da gente mesmo, da nossa própria superfície. A Terra é considerada um planeta de regiões inferiores. Então, essa hierarquia, nós não sabemos ainda como ela se dá. Mas nós conseguimos aqui ter o entendimento de que a mente está estagiando em um processo gradativo cada vez maior. Porque vejam vocês, vamos pensar aqui comigo, tá? Vamos pensar comigo. Entre os animais, que é o que a gente está tratando aqui, tem animal que pensa mais e tem animal que pensa menos. Tem animal que é mais inteligente e tem animal que não é tão inteligente. Dentro do próprio reino animal, a gente tem essa graduação de manifestação embrionária da mente. Significa o quê? Que o princípio inteligente começa estagiando no animal que tem uma condição mental menor, mais restringida, limitada, e que depois, dentro do próprio reino animal, ele vai estagiando de reencarnação a reencarnação, trabalhando esse primitivismo da mente e hierarquizando-se, ou seja, melhorando-se, subindo cada vez mais, até ter condições de encarnar num corpo humano. E nós temos como revelação, aqui dentro da doutrina espírita, vocês podem pesquisar e dar um Google depois, a Gênese mesmo de Kardec, né? Os livros de Emmanuel, André Luiz, são bilhões de anos estagiando em um reino.
em um reino. Você pega a evolução em 2 mundos, André Luiz está detalhando para a gente o nascimento do princípio inteligente até o que nós conhecemos hoje, como espírito. É só ler. Então, pessoal, esse capítulo, ele, claro, é um capítulo que nos remete a muitas profundidades, né, sobre o pensamento. Mas a gente tem que entender o seguinte: o estágio de ser pensante com o poder de escolha só pertence aqui, falando da nossa esfera terrestre, a partir do estado hominal. Ou seja, a partir do momento que você recebe um cérebro e você tem condições do seu espírito se manifestar através desse cérebro, de desenvolver uma inteligência, um intelecto, de raciocinar, de escolher, de pensar, significa então que você já está na metade do caminho. Está na metade do caminho. Falta metade ainda para que a gente possa estarmos espiritualizados totalmente. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vou deixar esse capítulo aqui, Corpúsculos Mentais, para a próxima semana. Por quê? Porque ele vai falar um pouco aqui de aura, de perispírito e de corpo mental. E eu quero trazer aqui para vocês certinho o que significa e o que são cada uma desses conceitos, dessas terminologias que ele vai usar aqui. O que é uma aura? Qual é a relação da aura com a mediunidade? O que é um corpo mental? Será que é um outro corpo que a gente carrega? Então, tudo isso vai ser desenvolvido aqui nesse próximo capítulo, semana que vem, Corpúsculos Mentais. E nós vamos entender também a expansão e a natureza do pensamento. E já adianto aqui para vocês, pensamento é vida e é matéria. Não é abstrato. Pensamento tem forma. E conforme todos nós pensamos, nós emanamos as formas daquilo que pensamos. Então, vamos tomar cuidado aí, pessoal, com os nossos pensamentos, porque eles ficam fora de nós aqui, tomando formas, e os espíritos conseguem perceber aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente está sentindo. Tá ok, pessoal? Muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês. Eu vou começar agora o estudo às 9 horas do livro Sexo e Consciência de Divaldo. A gente está falando de aborto. Então, eu convido todos vocês, não despluga, fica aí conectado. Eu vou sair desse estudo e vou começar o outro. Fiquem comigo para que a gente possa aprender ainda mais. Falamos aqui de mente, de mediunidade. Vamos falar agora de sexualidade. Qual é o impacto de uma vida sexual, boa ou má, no espírito? Como será que isso se dá, tanto no plano físico quanto no mundo espiritual? Aguardo todos vocês, então. Vou colocar aqui para vocês um poema para a gente poder encerrar. E semana que vem eu espero todo mundo aqui para a gente continuar esse tema. Um beijão, fiquem todos com Deus. Que a minha vida seja o canto do que louva, que o meu silêncio encerre o estrondo do que crê, que o meu agir traduza a luz que de ti jorra e a minha prece a honra de te agradecer.
Que o meu falar console a lágrima que chora, que o meu ouvir entenda as dores do que sofre, que o meu olhar conduza ao beijo que conforta e o meu sorrir à amizade que acolhe. Que o meu sentir expresse a luz no fim da luta, que o meu pensar seja a candura do que ora, que o meu nascer reflita o esforço do que busca e o meu morrer a alegria do que volta. Que o despertar me seja doce como a brisa, que a consciência me absolva as muitas falhas, que ali o trabalho seja fonte de alegrias e os reencontros aventura tão buscada. Mas, se eu voltar às portas dos renascimentos, que eu viva a vida com a nobreza de um anjo, para que ao fim eu me descubra sem lamentos e o meu retorno seja belo como um sonho.